A graça e a paz, amém? Deus, Ele é maravilhoso. Já recebemos muito, até então já poderíamos ir embora para os nossos lares, mas o Senhor sempre tem mais, amém? O Senhor sempre tem mais, e eu quero que você curva sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar nesse momento. Deus amado e querido, nós queremos te louvar, Senhor. Nós queremos te exaltar, porque não há outro lugar, Senhor, melhor, Senhor, não há outro lugar melhor que possamos estar, Senhor, do que na tua presença, do que na tua casa aqui reunidos, Senhor, para dizer o quanto nós te amamos, para reconhecer o quanto o Senhor é bom, Deus. E nós queremos te louvar, Senhor, nós queremos te louvar porque aqui nós estamos, aqui nós nos alegramos, aqui nós nos rendemos ao Senhor, Deus. E nesse momento nós queremos estar concentrados, Senhor, para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, Pai. Pai, nós queremos declarar que todo espírito de distração, todo espírito roubador de semente, ele cai por terra em nome de Jesus. Ele não encontrará abrigo em nosso coração, Senhor, porque o nosso coração, a nossa mente, Senhor, ela estará, Senhor, ela estará atenta, Senhor, concentrada em receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, Pai. E nós declaramos, Senhor, que essas sementes, elas irão cair, Senhor, no solo fértil, que é o nosso coração, e elas irão frutificar, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Que não seja eu, mas que seja o Senhor, através da minha vida, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Hoje nós estamos em um culto de Santa Ceia e sempre quando nós ceiamos, nós lembramos daquilo que Cristo fez por nós, que Ele morreu, que Ele ressuscitou, e retrata muito bem também o tema que nós estamos vivendo esse ano, né? O testemunho de Cristo. E eu quero caminhar sobre essa visão, amém? Eu quero caminhar nessa visão, nessa noite. O Senhor trouxe ao meu coração o livro de Lucas, capítulo 14, eu quero que você já vá abrindo. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 14, a partir do versículo 25. Lucas 14, 25. Amém? Lucas 14, a partir do versículo 25, diz assim: Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e a mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe um embaixador pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Amém? Eu peço que você fique aberto nesse livro. Nós estaremos meditando e caminhando sobre essa passagem. E o Senhor, aqui em Lucas, no capítulo 14, ele fala acerca de algumas coisas daqueles que de fato querem o segui-lo, amém? E quando ele me trouxe esse texto hoje para ministrar aqui nessa noite, a pedido do nosso pastor, e desde já agradeço a confiança, e isso nos traz um temor e um zelo em ministrar a palavra, porque essa casa, o altar do Senhor é local santo, amém? E quando o Senhor trouxe essa passagem ao meu coração, eu me lembrei que eu já ministrei sobre esse texto, e eu ministrei aqui, exatamente nesse local, e eu acredito que você também é uma pessoa que gosta de anotar e deixar as coisas guardadas, né? E eu gosto de usar a tecnologia, eu deixo lá guardado, e aí quando eu digito, já aparece tudo que eu tenho sobre aquela anotação. E quando eu digitei, em minha nuvem ali de pesquisa, apareceu 5 de dezembro de 2021, pastor. 5 de dezembro de 2021, aqui nessa casa, esse mesmo púlpito, só o microfone, né, que agora é mais novo, está com mais qualidade. Eu ministrei aqui, e o tema era justamente sobre essa passagem, e o tema falava assim: você é fã ou discípulo de Jesus? Era uma pergunta, entendeu? Alguns podem lembrar,
outros podem não lembrar, mas eu ministrei justamente com esse tema. E dentro dessa visão sobre o testemunho de Cristo, que é aquilo que nós estamos vivendo para esse ano, Deus me deu uma nova ministração, mas eu quero utilizar esse mesmo tema, certo? E eu quero te fazer essa pergunta: você é fã ou discípulo de Jesus? Você que é aquele crente que gosta de anotar, você pode anotar esse tema e nós iremos caminhar sobre isso. Há uma diferença entre fã e discípulo. Fã, ela é aquela pessoa que conhece de tudo sobre aquela pessoa que ela admira. Ela admira o trabalho realizado, ela acompanha as obras, ela sabe de tudo da vida daquela pessoa. Você já viu aquele fã de algum cantor, de algum artista? Ele sabe de tudo. Que ano ele gravou tal CD, que ano ele gravou tal álbum, ele sabe de tudo. Mas existe um porém. Ele não participa de nada dessas coisas. Ele conhece a pessoa, ele sabe tudo sobre a vida dela, com quem ela casou, com quem ela namorou, com quem ela fez isso e aquilo. Ela pesquisa de tudo para conhecer sobre a vida daquela pessoa que ela admira. Porém, ela não tem participação nessas coisas. É uma pessoa dedicada a expressar uma admiração por algo. Já o discípulo, ele reconhece, ele conhece todas as obras do seu mestre, ele conhece de tudo e ele tem participação nessas coisas. Então, para a gente já colocar uma diferença entre fã e discípulo, o fã, ele conhece tudo, amém? E é muito possível que uma pessoa ela esteja dentro da igreja, ela esteja acompanhando tudo que diz respeito a Jesus, e ela pode não estar sendo uma testemunha de Cristo. Ela não pode estar testemunhando Cristo sendo um discípulo, porque ela conhece tudo, mas ela não tem participação nessas coisas. Já o discípulo, ele além de conhecer todas essas coisas, além dele saber de todas as coisas a respeito do mestre, ele também tem participação nas obras do mestre, amém? Então eu faço novamente essa pergunta: você é fã ou discípulo de Jesus? E aí há uma grande diferença, e eu quero trazer aqui, entre Salvador e Senhor. Quando nós fazemos a confissão, certo? Todos os cultos, quando nós ministramos, de costume, que no final seja feito um apelo, né? Para que as pessoas façam a confissão, aqueles que querem começar uma nova vida e aceitar a Cristo. A gente faz esse momento de confissão. E sempre quando as pessoas vão confessarem, a gente faz uma oração para que ela repita as palavras. Quem já aceitou a Cristo já passou por isso. Foi a melhor decisão que nós fizemos, amém? Amém. Quem ainda não tomou essa decisão vai ter a oportunidade de fazer hoje. E quando nós fazemos a confissão, nós fazemos uma oração da seguinte forma: que nós aceitamos ao Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador, amém? Geralmente quando eu faço o apelo, eu provoco para que a pessoa fale que aceita o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor, amém? Porque há uma grande diferença em relação a Salvador e Senhor, porque muitos têm Jesus como Salvador, mas não quer tê-lo como Senhor. Salvador é aquele que nos salva, mas quando nós temos Jesus como nosso Senhor, nós também vivemos uma vida para servi-lo. E quando nós temos Jesus apenas como Salvador, nós estamos correndo um sério risco de vivermos apenas como um fã de Jesus aqui na terra. Quando nós vivemos de fato, tendo Ele como nosso Senhor, para que o senhorio dEle se estabeleça na nossa vida, para que o reino dEle se estabeleça, nós nos tornamos discípulos de Jesus. Então nós precisamos também diferenciar a forma que nós nos relacionamos e nós enxergamos a Jesus. E aí eu faço novamente essa pergunta antes de continuar a ministração: você é fã ou discípulo de Jesus? E aí quando eu estava vendo essas anotações, eu peguei mais uma coisa só. Além do tema, eu peguei uma história que eu falei para quem estava aqui no dia 5 de dezembro de 2021. E aí vai ser mais essa história que eu vou ler aqui para vocês, e depois nós iremos continuar naquilo que o Senhor trouxe ao nosso coração. E antes dessa história, é interessante que muitos querem Jesus como Salvador, mas não o querem como Senhor. Nós queremos Jesus para resolver nossos problemas, nós queremos Jesus para resolver as nossas aflições, mas nós não o queremos como o Senhor das nossas vidas, para de fato viver uma vida como discípulos, testemunhando a Cristo. E aí, aquilo que eu peguei, que eu ministrei para você, que estava aqui em 2021, eu falei sobre o juramento de um bombeiro.
Eu acho que vocês vão lembrar, quem estava aqui tem muito tempo, né? Tem uns 3 anos e um pouquinho, mas vocês vão lembrar. E eu quero ler com vocês novamente esse juramento que eu li na época. Eu não sei se eles atualizaram, mas enfim, na época era esse juramento. Juro perante a todos, nessa solenidade de formatura, que exercerei minha profissão, cumprindo todas as responsabilidades legais que a mim são atribuídas. Seria um defensor da vida, da natureza, da ordem e das regras de segurança para a prevenção contra sinistros e emergências. Não farei acepção de pessoas. Serei um bombeiro que atenderá toda e qualquer pessoa, independente de classe social, cor, religião, opção política ou sexual. Respeitarei as leis e as autoridades constituídas em todos os poderes. Estarei sempre disposto a prestar socorro em qualquer circunstância. Farei todo o possível para salvar. Serei um profissional que irá difundir a necessidade da prática de bons costumes e a valorização da família na sociedade. Sempre que eu for chamado para prestar socorro, farei com toda a vontade e profissionalismo. E aí essa parte é que mais me chama a atenção do juramento deles. Não temerei o fogo, a água, a altura, o escuro e as adversidades encontradas nos atendimentos, pois sou temente a Deus e sei que Ele estará comigo, me orientando, me dando forças e cuidando para que eu seja bem-sucedido em todas as minhas ações de bombeiro. Para finalizar esse juramento, em primeiro lugar, agradeço a Deus pela minha formatura e pela proteção que Ele sempre me dará no exercício da minha profissão. E aí, os bombeiros, eles fazem esse juramento na formatura dele. É normal que todas as profissões têm seu juramento, né? O médico, ele faz o seu juramento. E o bombeiro, ele faz esse juramento, e é interessante que ele se compromete a, independente se ele passar pelo fogo, se ele passar pela água, na escuridão, ele irá passar, ele irá cumprir, porque ele tem a certeza que Deus está o protegendo e orientando em todas as coisas. E pegando para nós aqui, essa consciência nós devemos ter, porque é aquilo que eu te falei, às vezes nós queremos Jesus como o nosso Salvador, para que Ele resolva os nossos problemas, para que Ele faça um milagre em nossa vida, para que Ele traga a provisão financeira, para a gente comprar aquilo que a gente está desejando. Às vezes tem gente que está pedindo um milagre para pagar uma conta amanhã, que você não sabe ainda como vai pagar, e você quer o Senhor que te salve nisso. E eu digo a você, Ele quer te salvar nisso. Eu não estou aqui pregando que Ele não pode ser e que Ele não quer ser esse Salvador, certo? Mas eu estou te falando que, além do nosso Salvador, Jesus, Ele nos chamou para que nós sejamos seus discípulos, para que nós venhamos ser testemunhas de Cristo. Ele é o nosso Senhor, Ele é o Senhor das nossas vidas, Ele é o Senhor da igreja. E a igreja precisa ter essa consciência. E nós precisamos, de fato, viver uma vida como discípulos. Às vezes nós viramos discípulos quando nós estamos num problema. Eu costumo falar que o fã, ele vira discípulo depressa quando ele está passando por um problema. Você já parou para observar que quando a gente está passando por um problema muito grave, é a época que a gente mais começa a buscar o Senhor? A gente começa a buscar tanto ao Senhor porque nós estamos interessados nele agora como Salvador, né? Que Ele resolva o nosso problema. Então a gente ora mais, a gente se joga no chão e começa a chorar para que Ele resolva esse problema. A gente faz voto com Deus, a gente faz isso, a gente faz aquilo. Mas quando a gente está em um momento de calmaria, na bonança, nós tendemos a esfriar. Nós tendemos ali a viver uma vida mais na normalidade em relação às coisas espirituais. E começamos ali a nos enquadrar e ter um sério risco de ficarmos vivendo como fã de Jesus e não como discípulo. E nós precisamos tomar muito cuidado em relação a isso. Deus, assim como o pastor liberou a palavra, Ele quer fazer grandes coisas e Ele está fazendo grandes coisas no nosso meio. O Senhor, Ele tem nos abençoado, Ele tem nos dado palavra em nossa vida para que nós venhamos nos erguer, para que nós venhamos nos levantar, para que nós venhamos entender que nós já fomos abençoados com todas as sortes de bênção, que Ele já liberou todas as bênçãos nas regiões celestiais, e se apenas crermos, essas coisas elas se materializam aqui na terra. Só precisamos ter fé, porque Ele já conquistou tudo na cruz, mas Ele espera que nós venhamos servi-lo com excelência, para que nós venhamos ser discípulos dEle aqui na terra. Porque muito mais importante das bênçãos materiais que Ele tem para nós são as experiências espirituais, porque essas ninguém nos toma. Um bem material a pessoa pode nos tomar, a gente pode perder. Quantos de vocês, muitas vezes eu já tivemos um bem que a gente sonhou e hoje a gente não tem mais e está querendo outra coisa, e sempre é assim. Isso pode vir, pode ir,
mas todas as experiências e os relacionamentos que nós tivemos com Deus, isso ninguém tira de nós. Os milagres que nós já recebemos, a cura que nós recebemos, a salvação que nós recebemos, nada e nem ninguém pode tirar isso de nós. A alegria do Senhor que Ele colocou em nosso coração, ninguém pode tomar isso da gente. Quantas vezes a gente está passando por tantos problemas, mas o nosso coração ele se alegra. Isso pode nos deixar triste, mas a nossa condição é de alegria, de felicidade, porque o vazio que nós tínhamos, Jesus já preencheu. Ele já nos entregou tudo. E Ele quer de fato que nós venhamos viver, a igreja ela venha viver como uma igreja triunfante. Porque na Bíblia você não vai encontrar nenhum lugar Cristo falando sobre uma igreja medíocre, Cristo falando sobre uma igreja cabisbaixa, mas em todo o tempo Ele vai falando para a igreja: vós sois sacerdócio real, nação santa, povo adquirido de Deus, propriedade exclusiva. Vocês são poderosos em Cristo, nós somos poderosos em Cristo, mas nós precisamos entender que se nós não formos discípulos de Jesus, nós não iremos desfrutar do melhor que Ele tem para nós. Nós iremos viver de migalhas, porque eu digo a você, as coisas que esse mundo tem a oferecer, bens materiais que a gente pensa que é o máximo para a nossa vida, isso são migalhas comparado ao poder, comparado à glória, comparado a você saber que você está crescendo em Cristo, que você está caminhando como discípulo, e Ele está acrescentando sobre sua vida mais intimidade, mais sensibilidade para entender a voz do Espírito Santo. Isso é o que mais vale a pena, isso é o que mais vale a pena nas nossas vidas. Eu não estou preocupado com o próximo bem material que eu quero conquistar. Eu estou preocupado se amanhã eu vou estar mais sensível para entender aquilo que Deus está falando com a minha vida. Eu estou preocupado se amanhã eu estou com os meus olhos espirituais mais sensíveis para entender aquilo que Deus quer fazer aqui no Mochotó, aqui em Paulo Afonso, aqui na terra. E eu não quero apenas conhecer essas obras porque eu não sou fã. Eu quero participar dessas obras porque eu sou discípulo. E eu digo sempre a Deus: Deus, eu não aceito que nada aconteça e que o Senhor não me coloque para participar. Porque o meu coração está no Senhor, e eu quero que o Senhor conte comigo. Eu tenho vários defeitos, e eu reconheço isso, mas eu sempre digo para Deus: mas eu não sou covarde, Deus. Eu não sou covarde, o Senhor pode contar comigo. E eu quero encorajar a você ter esse sentimento, a você colocar isso em seu coração. Nós estamos vivendo esse tema esse ano, e eu digo a você, todos os anos, nós colocamos objetivos em nossa vida, nós colocamos meta em nossa vida, e aí a gente diz: quando começar o ano, esse ano vai ser o ano da aceleração, vai ser o ano da minha vida. E acaba o ano e muitas vezes a gente fica triste, porque a gente não viveu, às vezes, 50% daquilo que a gente planejou. E quando a gente iniciou esse ano muito animado, e Deus está trazendo isso ao meu coração agora, muito animado com esse tema. E se a gente brincar, o ano vai acabar e a gente não vai exercer aquilo que nós precisamos exercer relacionado a esse tema. Porque o tempo ele passa muito rápido. E o tempo ele é meio que nosso inimigo, que ele faz com que a gente se distraia com tantas as coisas e que a mais importante a gente não faça, que é aquilo que Deus espera de nós como discípulos de Jesus. E que o Senhor arda em nosso coração para que nós venhamos exercer de fato e com excelência essa vida de discípulo, em nome de Jesus. E existem características de um discípulo. No próprio versículo 26, em Lucas 14, eu peço que você não saia daí. Diz, versículo 26 do capítulo 14: se alguém vem a mim e não aborrece ao seu pai e a mãe, mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Aqui Jesus está nos dando uma orientação. Se nós queremos ser de fato discípulos dele, ele está falando que nós precisamos amar a ele acima de tudo. Nós precisamos amar Jesus acima de tudo. E é interessante que ele fala, quando ele fala aborrecer, ele não está falando de entristecermos, mas ele está falando, olha, ele colocou as figuras que mais nós temos amor aqui na terra. Ele está falando do pai, da mãe, do irmão, da irmã. Mas ele está falando: se você não me ama acima de todas essas coisas, de todas essas pessoas, acima de tudo, você não pode ser meu discípulo. Nós precisamos amar a Jesus acima de todas as coisas. Tem uma coisa que Deus não negocia: a sua glória. Deus ele não negocia a sua glória com ninguém. Foi por isso que Satanás ele caiu. Deus ele não negocia a sua glória com ninguém. E nós precisamos
amar a Jesus com todas as nossas forças. E é interessante, quem é casado aqui, certo? Vai entender isso, e quem não é casado, já pega a dica. Existe uma frase que resume tudo: quem ama faz alguma coisa. Quem é casado, se você ficar só dizendo eu te amo, não enche barriga não, certo? Se eu falar para a Anali, eu te amo, elas, você disse que me ama, mas isso que eu espero de você, você não faz. Geralmente acontece muito isso nos relacionamentos. As pessoas acabam alegando alguma coisa que ela espera do outro, porque é normal. Quem ama faz alguma coisa. Como é que eu posso amar a minha esposa e eu não faço nada por ela? Como é que eu posso dizer que amo a ela, mas em atitudes eu não faço nada para alegrar a vida dela? Está existindo alguma incoerência. Vocês concordam? Entendeu? A dica para o jovem, né? Quando for casar, se dedica para fazer alguma coisa para alegrar teu cônjuge. E trazendo para Cristo agora, e sobre esse tema, se você é fã ou discípulo de Jesus, e se quem ama faz alguma coisa, como nós podemos amar a Jesus e não fazer nada por Ele? Porque, deixa eu falar para você, ler a Bíblia, e se eu peço até misericórdia ao Senhor, ler a Bíblia é o básico assim, do cristão. São coisas que essa geração está precisando com que a gente pregue bastante, mas são questões que eu acho que o pastor, anos atrás, quando foi consagrado a pastor, acho que o pastor nunca esperou que ia chegar em um tempo que ia estar tendo que exortar tanto a igreja a ler a Bíblia, a orar, porque isso seria o café com leite do cristão, amém? Orar, ler a palavra, é o básico primordial do cristianismo. Mas hoje nós estamos vivendo uma geração que as coisas têm tomado tanto o nosso tempo, que a igreja ela tem falhado nas coisas básicas, na leitura da palavra, na oração, mas isso é básico. Ou deveria ser. Mas quem ama faz alguma coisa. Como nós podemos amar a Jesus e não fazer nada por Ele? Não é sobre comprar salvação, não é sobre comprar bênçãos, porque nós temos que entender que não há nada que nós possamos fazer que vai comprar alguma coisa de Deus, porque a graça ela é um favor imerecido. Nós não merecemos nada, o que nós merecíamos era ir para o inferno, mas pelo amor dele e a graça dele, que é o favor imerecido, nós iremos para o céu viver a eternidade com ele, amém? Então não é sobre comprar bênçãos do Senhor, porque não há nada que faça. Se a gente tiver com essa mentalidade que eu vou me esforçar, vou fazer isso para Deus, para ser abençoado, não é dessa forma. Nós somos abençoados quando nós temos fé em Cristo. Quando nós exercemos fé, as coisas que já estão liberadas no mundo espiritual, elas vêm e se materializam aqui. Isso é para receber bênçãos, mas eu estou falando para você que Jesus, o Senhor, arde no coração deles, arde no coração da Trindade Santa, o amor por vidas, arde no coração dele que pessoas sejam salvas. Você sabia que quando a gente estava perdido, quando a gente estava no mundo, quando a gente, só você sabe como você vivia antes, só eu sei como eu vivia antes e como hoje eu sou feliz em Cristo, mas o que mais me alegra é saber que Deus, Ele desejou e Ele sonhou no dia que Ele teve um encontro comigo. Ele esperava aquele dia para se encontrar comigo e me libertar. E eu fico imaginando quantas pessoas Deus deseja no coração encontrá-las, com que elas se rendam, com que elas aceitem eles. E eu que amo a Jesus, que se eu digo que amo a Ele, posso fazer com que Ele tenha esse prazer. Eu posso fazer com que essas pessoas, elas se encontrem com Deus, porque eu sei que quem convence é o Espírito Santo, mas o Senhor nos colocou aqui na terra, e Ele nos deu dons, talentos, e nos deu um chamado, para que nós estejamos indo e pregando o Evangelho a toda criatura, e as batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim diz a palavra. Se nós precisamos amar ao Senhor acima de tudo, não vai ser com palavras que nós iremos dizer que amamos a Ele acima de tudo. É com o nosso coração, desejando fazer aqui na terra o que está no coração dEle. É dessa forma que nós falamos que amamos a Jesus. Não é com palavras. Nós até cantamos uma canção aqui, do que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há a verdade em nós. Do que adianta ter tudo e não ter nada, te dar meus lábios, não minha alma, eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. De fato, não, as palavras, a adoração, o Senhor ama recebê-las, porque não são as palavras, é o nosso coração se rendendo a Ele. Não é a canção que nós estamos cantando aqui, é o nosso coração se rendendo a Ele.
Mas nós não podemos ficar dizendo que nós amamos, amamos e amamos ao Senhor e não fazer nada para mostrar que nós de fato amamos, porque quem ama faz alguma coisa. E o Senhor tem nos chamado, o Senhor traz ao meu coração, e vem esse alerta não é só para você, é para a minha vida também. Nós precisamos nos movimentar, nós precisamos de fato sermos discípulos de Jesus. Porque se nós conhecemos a palavra, se nós conhecemos de tudo a respeito dele, mas nós não estamos tendo participação nas coisas dele, nós estamos apenas sendo fã. Nós precisamos participar daquilo que ele quer realizar aqui na terra. Nós precisamos de fato ser discípulos de Jesus. E ele continua no versículo 27. Deixa eu correr aqui. Hoje correr contra o tempo, pastor. Deixa comigo. Vai dar certo. Vai dar certo. Versículo 27. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. E no versículo 27 ele fala sobre tomar a cruz. Tomar a cruz é estar disposto a enfrentar tudo por causa de Cristo. Inclusive a morte, certo? Quando ele fala isso para os discípulos, nós exemplificamos ali nos próprios discípulos que eles enfrentaram a morte. Eles enfrentaram, uns foram decapitados, outros foram crucificados. Eles, de fato, tomaram a sua cruz. Nós não vivemos um tempo hoje que eu estou falando para você, que você ali vai morrer por Cristo. Embora aquele que quer ser discípulo, se uma circunstância o coloca a negá-lo com o perigo de morte, e nós tomamos a nossa cruz e reconhecemos ele, que assim seja. Se a morte for consequência de algo, para que a gente não venha negar a nossa fé, que assim seja feito. Mas nós negamos a Cristo em tantas as coisas na nossa vida. Nós deixamos de tomar a nossa cruz, como ele está falando, em coisas básicas. Eu falei neste para você em relação a ler a palavra, a orar. Porque quando nós começamos a ler a palavra e orar, eu quero desmistificar algo com você, certo? Que às vezes as pessoas, a palavra ela é espiritual, ela é divina. Mas nós somos pessoas que ainda estamos no mundo natural, amém? Então, práticas espirituais que nós fazemos, elas também são práticas naturais. O ato de você ir ler a palavra é um ato natural, de você ler, você está lendo ali com sua mente, mas o espiritual entra que quando você se propõe a essa disciplina, o Espírito Santo ele traz a revelação ao seu espírito e à sua alma, à sua mente, ela entende aquela revelação e você recebe verdades da palavra, não só a letra. Mas a prática de ir para desmistificar, ela é um tomar a sua cruz, porque é cansativo. É cansativo, entendeu? As pessoas acham que vou me trancar no quarto, vou começar a ler a palavra, vou começar a falar em línguas, a pular. Não, é cansativo. Às vezes você fica achando que, não sei, né? Se o pastor for dessa forma, eu quero andar com o Senhor 24 horas. Mas eu creio, pelo menos eu creio, que as pessoas, quando decidem ter uma vida de leitura da palavra, é uma vida de tomar a cruz, é uma vida de renúncia, quando elas decidem orar, mas com o tempo de tanto elas fazem, já faz por prazer. É que nem a atividade física. Toda a minha vida eu fui sedentário, toda a minha vida eu sempre comecei, eu ali tinha raiva que eu pagava o plano da academia, eu vou pagar 6 meses, um ano, que aí eu não vou faltar um dia, e eu pagava e só ia 5 dias, 7, e depois o dinheiro ficava lá, não tinha mais como retornar, até que um dia sem gostar, tem 6 meses que eu estou indo para a academia até dia de domingo e eu gosto. Tomei prazer. Então, hoje eu tenho prazer nisso. Como da mesma forma a palavra. De tanto a gente praticar algo, a gente chega uma hora que a gente faz por prazer. Não é mais um peso. Não que a palavra seja peso. Mas quando nós estamos falando tomar a sua cruz, nós estamos falando que há até coisas que traz a nossa exaustão, coisas que, de fato, podem ser desconfortáveis momentaneamente, mas nós precisamos colocar Cristo acima de todas as coisas. Então, o básico do cristianismo, que é ler a palavra, que é orar, se a gente não faz isso, imagine tomar as cruzes nas coisas mais graves, nas coisas que o Senhor pode colocar à nossa frente, que seja um desafio maior, se nos desafios básicos a gente não está fazendo, se a gente não está fazendo. E quantas às vezes nós não estamos tomando a nossa cruz, nós não estamos decidindo por Cristo, porque nós temos dado tempo a todas as outras coisas, nós temos dado tempo mais à tecnologia do que à palavra, nós temos dado tempo ao que assistimos, àquilo que nós participamos. Tantas as coisas. Eu participo de um grupo de WhatsApp de amigos, são amigos
que é de diversas congregações diferentes, e são amigos pessoais meus, e eles colocaram um documentário lá. Eu achei bem interessante de um senhor, um documentário sobre um senhor que tem a sua vida para evangelizar, para pregar a palavra. E o velho falando, ele já está quase sem ar, respirando ali, está com 80 e poucos anos. E é interessante que ele está falando, e no documentário ele fala toda a vida de evangelização dele, e ele pedindo assim, que o que ele pede a Deus é que ele sempre tenha mais um ano de vida para ele continuar exercendo aquilo, para ele continuar mais um ano ali de vida para pregar a palavra, e mostrar a rotina dele de como ele prega a palavra. E eu assistindo, eu fiquei achando interessante, e uma das pessoas comentaram, rapaz, um velho desse, bicho, já morrendo, e olha o que ele está fazendo por Cristo, e a gente acha que é alguma coisa na vida. E aí ela colocou essa... Eu não tinha nem assistido o vídeo, quando eu vi essa frase, foi o que me chamou a atenção, do comentário da pessoa no grupo, que um velhinho desse, fazendo isso, e a gente, como cristão, acha que é alguma coisa já, a gente já acha que está em um nível espiritual, que é alguma coisa na vida. Aí eu fui assistir e ver. E aí, o quanto me impactou, pastor, o quanto me impactou. E, sim, a frase da pessoa me chamou mais a atenção, que ela falou dessa forma, deixa eu recapitular, ela falou, um velhinho nessa idade, e a gente não evangeliza nem os nossos, e acha que é alguma coisa. Essa foi a frase completa que me chamou a atenção para assistir. E, de fato, a gente às vezes não gasta tempo nem para falar da palavra para os nossos. É como se a gente quisesse ir para o céu e a gente sabe que lá a gente vai ter a consciência. Imagina você ir para o céu e um familiar seu não ir para o céu. Eu acho que o desejo do nosso coração deveria ser que essas pessoas fossem. Eu acho que ninguém quer que um familiar seu vá para o inferno. Sim, amém, né, gente? Eu já estava com medo. Que raiva é essa de algum familiar? Rapaz, eu sei que tem familiar que a gente tem... Não é para ter, não é para não gostar, né? Mas a gente tem às vezes um pouco um arranhamento ali, você tem que orar para que Deus cure isso no seu coração, mas querer que a pessoa não vá para o céu é demais. Mas até me assustei com a cara de alguns aí. Mas assim, se a gente quer que ele vá para o céu e a gente não faz nada para que ele tenha esse encontro com Cristo, eu sinto lhe dizer que a probabilidade é dele ir para o inferno. Se outra pessoa não decidir ser discípulo de Jesus para evangelizar o seu, porque o seu está do seu lado e tu não fala a palavra, entendeu? Então, quando eu assisti isso, foi um tapa na minha cara ali, porque de fato, quantas vezes nós não evangelizamos nem os nossos, nós não nos dedicamos em pregar a palavra nem para os nossos, e já achamos que somos alguma coisa, e já achamos que estamos grandes em Cristo, que já vivemos tantas experiências. Meu irmão, o que mais importa é que o reino dele seja estabelecido. Quando o Senhor vier naquele dia, o que nós iremos apresentar para Ele? Não pense que o que nós iremos apresentar para Ele vão ser os momentos que a gente rodopiou, que a gente pulou, que a gente falou em línguas. Não. O que nós iremos apresentar a Ele serão os frutos. As pedrinhas na nossa coroa serão os frutos. É olhar para Jesus e dizer, Jesus, eu me esforcei ao máximo para fazer tudo aquilo que estava em teu coração. Aquilo que estava em teu coração, que o Senhor compartilhou comigo, eu decidi fazer e concretizar aqui na terra. É isso que o Senhor espera de nós. E no próprio versículo 27 ele fala, e vier após mim, em outras versões fala, e me seguir. Não pode ser meu discípulo. É uma terceira característica, nós precisamos seguir ao Senhor. E quantos têm desistido no meio da caminhada? Quantos têm desistido no meio da caminhada? Nós precisamos seguir a Cristo. Tem muita gente desistindo no meio da caminhada. Eu sei que nós estamos vivendo hoje, na geração onde se cumpre a profecia, que o amor de muitos se esfriaria, e nós precisamos resistir a esse esfriamento espiritual. Que não sejamos nós aqueles que irão esfriar. Nós precisamos seguir a Cristo. Até porque olha o perigo, porque uma coisa é você não crente. Você não crente, você já não tem como ficar em cima do muro, né? Tem até uma chargezinha, uma piada, né? Que tá lá o Satanás e tá Jesus, né? E aí, uma pessoa faz a pergunta, né? E você tá de que lado? Com Jesus ou com Satanás? A pessoa fala, não estou com nenhum dos dois, eu prefiro ficar em cima do muro. Aí Satanás dando risada, mas o muro é meu. E aí, realmente, não tem como você ficar em cima do muro, né? Ou você decide por um, ou você decide por outro. Mas quando você não é crente, você já... Quando eu falo crente, não é a religião. Quando você não aceita a Cristo, para deixar melhor se há alguém aqui que ainda não aceitou a Cristo, a palavra diz que você é apenas criatura. A partir do momento que você confessa diante dos homens e decide viver uma vida por Cristo, a Bíblia fala que você passa e tem o direito de se tornar filho de Deus.
e aí o seu espírito é recriado, mas isso é coisa que você vai aprendendo depois que você entra na igreja, dentro da palavra, para a gente não entrar em outro assunto. Mas aí a Bíblia fala que depois que você aceita a Cristo e você deixa de seguir a Cristo, isso é muito mais perigoso daquela pessoa que não aceitou a Cristo ainda. Porque a Bíblia fala que, aqui está até em Lucas também, deixa eu ver aqui. É Lucas 11, volta 3 livrinhos, Lucas 11, vamos ler. Lucas 11. Deixa eu ver aqui. Versículo 24. A Bíblia diz, ó, quando o espírito imundo sai do homem, isso aí, o homem quando aceita a Cristo, ele pensa que não, mas existia uma hoste espiritual ali que dominava a vida dele, mas quando ele aceita a Cristo, esse espírito ele é expulso e não tem mais como ter acesso a essa pessoa, porque agora é uma nova criatura e é Cristo que habita nela. Mas aí diz, quando o espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares áridos, procurando repouso, e não achando, diz, voltarei para a minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada, tipo, a casa ali a pessoa se desviou, a pessoa deixou de seguir a Cristo. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos. Espíritos é demônio, viu, gente? Eu não sei se aqui tá falando em espírito aqui, mas não querem assustar não, mas é a palavra, certo? O espírito aqui se refere a demônios. Então vai e leva consigo outros 7 demônios, piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Então a Bíblia está falando do perigo. Nós precisamos seguir a Cristo para sermos seus discípulos. Mas tem muitas pessoas ficando no meio do caminho, deixando de seguir a Cristo, desistindo. E aqui eu quero encorajar você. Se você está passando por algum momento que você até pensou em somente em desistir, a Bíblia diz, digo fraco, eu sou forte. É na fraqueza que o poder do Senhor se aperfeiçoa. Mas nunca deixe de seguir a Cristo. Nunca deixe de seguir a Cristo. Isso é muito sério. Isso é muito sério. E se alguém que por algum motivo está pensando isso na sua mente, tem passado por dias difíceis, tem passado por dias de tribulação, onde você tem pensado até em desistir, eu quero dizer a você que não há vida melhor do que com Cristo. E a decisão melhor nunca vai ser desistir. Essa vai ser a pior decisão. Mas a decisão de continuar seguindo vai te trazer galardão, porque Ele é galardoador, Ele é recompensador. A recompensa nele, e Ele virá com essas recompensas para as nossas vidas. A Bíblia fala que as tribulações, as circunstâncias que nós estamos passando nesse momento, elas não se comparam com a glória que há de vir. Não se comparam. Há uma glória do Senhor que virá sobre a igreja. E nós iremos desfrutar nos céus 24 horas, sem dor, sem nada, só alegria. Poder do Senhor, vida do Senhor. Não desista. Você é discípulo. Discípulo, ele aguenta, ele tem que ter caldo grosso. Não desista. E Deus, Ele tem bênçãos para a sua vida. No boxe, quem gosta de acompanhar a luta, eu gosto de acompanhar a luta. E no boxe é interessante que o cara está levando um cacete que só, mas ele não desiste. Ele tem a consciência que aquela luta só acaba, ou ele morrendo, ou o treinador, tendo pena dele jogando a toalha. Mas ele sabe que ali só pode parar se tiver uma intercessão, uma intervenção do treinador dele, do mestre dele. Nós, para seguirmos a Cristo, nós temos que entender. A Bíblia fala que não há dor, não há nada que nós não possamos suportar. Deus não dá uma tribulação, uma medida de problema que nós não possamos suportar. Ele não nos deixa enfrentar, melhor dizendo, não é Ele que nos dá. Mas Ele não nos deixa enfrentar algo que nós não possamos suportar. E na hora que a gente acha que é nosso limite, se precisar, Ele intercede, Ele vem, Ele nos salva daquilo. Entendeu? No boxe é assim, o cara está levando a pancada, quando vê que o cabo não vai aguentar ali sozinho mesmo, o boxeador joga a toalhinha branca para parar. E aí, eu quero continuar para a gente já partindo para o final, no versículo 33, de Lucas 14, vamos botar para Lucas 14. Diz, assim pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. E aí ele fala, isso é interessante, que Jesus está dando características e terminando, não pode ser meu discípulo. Ele está dando características daquele que quer se tornar discípulo. No caso nós, que já somos, permanecermos discípulos, amém? Então ele fala no versículo 33, finalizando,
sobre esse ensinamento que ele está dando para os discípulos, sobre a questão da renúncia. Eu quero te fazer 3 perguntas. Do que você, do que eu abrimos mão? Quero fazer outra pergunta. Quantas coisas você tem colocado à frente da vontade de Deus? E a terceira pergunta. Quantas coisas temos a consciência, pois o Espírito Santo nos revela, que temos que renunciar e mesmo assim não renunciamos? A terceira pergunta. A primeira pergunta sobre o que nós abrimos mão é porque pode ter certeza, desde que nós aceitamos a Cristo, há muitas coisas que o Senhor, Ele quer que nós venhamos abrir mão. E eu te faço essa pergunta, o que você abriu mão? O que você, se você tem a certeza, não, eu sou discípulo do Senhor, eu não sou só fã, eu sou discípulo, eu sou um servo de verdade do Senhor. O que você abriu mão ou tem aberto a sua mão, tem renunciado pelo Senhor? Quantas coisas você e eu temos colocado na frente de Deus? E aí vem a terceira pergunta que responde essa segunda. Quantas coisas nós temos a consciência, porque o Espírito Santo nos revela, porque sabe quando é que o Espírito Santo nos revela? Aquilo que nós estamos fazendo, que às vezes não é nem pecado, mas é algo que o Senhor deseja que nós venhamos abrir mão, e quando nós vamos fazer aquilo, nós sentimos um incômodo. Nós não sentimos paz. Porque tudo aquilo que não é de Deus, Ele não traz paz ao nosso coração. Pode ser até uma bênção, pode ser até algo bom para outro irmão, pode ser bom para uma família, mas não é algo que Deus quer para a nossa vida. É algo que Deus sabe que é prejudicial para a nossa vida. E o Espírito Santo, Ele nos constrange, porque às vezes nós mistificamos até a forma com que Deus vai falar com a gente. E Deus já falou com diversas formas. No Velho Testamento a gente já viu que Deus falou até através de uma jumenta. Deus já falou com o ser humano através das pedras. Deus já falou de diversas formas com sua voz. Deus já apareceu ali para Moisés ali numa sarça. E Deus fala conosco também, trazendo ao nosso coração. Tem coisas que você não sabe explicar, mas você sabe que é o Senhor falando ao seu coração. Porque a Bíblia diz que aqueles que têm o Espírito Santo, esses são filhos de Deus, e isso é testificado no coração das pessoas. É que nem a salvação. Eu sei que eu não quero morrer agora, que eu tenho muita coisa para fazer aqui na terra para o Senhor, e que meu coração arde. Mas eu sei que se eu morrer ali daqui a pouco, eu tenho certeza que eu vou para o céu. Como é que eu tenho essa certeza? O Espírito Santo testifica isso em meu coração. Você que é filho de Deus, que aceitou a Cristo, e você tem uma vida com Cristo, você tem certeza. É o Espírito Santo que traz essa paz ao nosso coração, que nós não temos o temor da morte. E quantas coisas nós estamos fazendo, e quando nós vamos fazer, eu não estou falando aqui de pecado, eu estou falando de renúncia, eu estou falando daquilo que Deus nos pede para que nós venhamos abrir mão, e nós estamos fazendo, nós estamos exercendo, nós queremos continuar caminhando naquilo, isso seja no seu trabalho, na sua área profissional, isso pode ser em qualquer área. Deus vai trazer ao seu coração à medida que eu estou te fazendo essa pergunta. Mas quantas coisas Deus tem pedido a você, tem pedido a mim? Estou falando agora abertamente para mim. Quantas coisas nós vamos fazer e nós não sentimos a paz, nós sabemos que é o Espírito Santo nos falando, olha, isso pode ser até bom, mas eu quero que você abra mão disso. Eu quero que você renuncie a isso. E isso não será bom para você. E mesmo assim, nós não renunciamos. Talvez nós estejamos cumprindo todos os outros passos anteriores, que nós ministramos até aqui, os outros pontos. Mas no versículo 33, Jesus ele fecha que aquele que não estiver disposto a renunciar, e ainda falar a tudo quanto tem. Isso não significa que ele vai nos pedir tudo, mas ele está dizendo, se nós não estivermos dispostos a renunciar a tudo quanto tem, esse não pode ser meu discípulo. Imagina quantas coisas que nós lutamos tanto, se o Senhor nos pedisse agora. Será que o nosso coração estaria 100% um coração de discípulos, daquele que tem o Senhor não só como Salvador, mas como Senhor, em renunciar e abrir mão daquilo? O discípulo, ele abre mão de bens, ele abre mão de tempo, ele abre mão de relacionamentos. São diversas áreas. Nós precisamos estar com os nossos corações dispostos a renunciar a tudo aquilo que o Senhor tem pedido de nós. Nós precisamos, de fato, viver os planos e projetos que o Senhor tem para a nossa vida. Eu já vou finalizar
E eu sempre fui impactado. Essa palavra mudou minha vida, mudou minha perspectiva de viver. Porque eu sempre falo, a gente se converte e a nossa vida já muda, mas tem aquela verdade que você é exposto ali, que aquela verdade ali, ela muda a sua vida, é um divisor de águas. E eu lembro como hoje, quando o Espírito Santo me trouxe revelação e entendimento sobre a palavra, quando eu estava lendo sobre o versículo aqui, do pó, nós viemos e para o pó nós voltaremos, né? E quando você vai ver a tradução do original, porque a gente lê a Bíblia em português, mas a Bíblia ela foi escrita no hebraico, no aramaico, e tudo que está no português aqui é 100% real e 100% verdadeiro, porém, quando a gente vai ver no original, a gente começa a entender melhor o que aquilo quer dizer. Às vezes a gente acaba tendo a nossa visão limitada na nossa linguagem. E o Senhor trouxe uma revelação da palavra quando eu entendi que a Bíblia fala que, no original, que de Deus nós fomos enviados, e essa palavra enviado, no original, ela significa equipempo, ela significa enviado para cumprir um propósito. Então, a Bíblia está falando que de Deus nós somos enviados para cumprir um propósito, e para Deus nós retornaremos. E aquilo me impactou bastante, que eu disse, rapaz, eu era novo convertido, ali tinha, acho que não tinha nem um ano ainda de evangelho, e aquilo me impactou. Me impactou porque eu tive a certeza em meu coração que eu tinha um chamado, que eu tinha algo para fazer aqui na terra, e que eu fui enviado por Deus para cumprir o propósito e que eu iria retornar para Ele. E aí me trouxe um senso de responsabilidade, de urgência, que eu disse, rapaz, e se eu voltar para Deus sem isso cumprido? E aí me trouxe, de fato, uma grande preocupação. E aquilo mudou minha vida, porque depois daquilo ali eu comecei a perseguir todos os dias e entender aquilo que Deus tinha para a minha vida, e eu começar agora a buscar, a cumprir, a desenvolver e fazer com que aquilo acontecesse, porque eu não quero morrer, eu não quero voltar para Deus sem isso cumprido. Porque é certo, eu vim dele, para ele eu vou retornar. Você veio dele, para ele você vai retornar. E nós precisamos estar com as nossas mãos, entregando a ele aquilo que ele nos enviou. Porque desde antes do ventre da nossa mãe, ele já tinha planos, ele já tinha propósitos. Ele já contava conosco como discípulos dele. E eu quero finalizar lhe fazendo essa pergunta. Você pode ficar de pé, o louvor pode vir. E eu quero finalizar. Eu peço que você fique de pé, mas que você preste atenção ainda, certo? Não se distraia ao se levantar. Eu quero terminar fazendo essa seguinte pergunta, que é a pergunta do tema da nossa ministração. Você é fã ou discípulo de Jesus? Você é fã ou discípulo de Jesus? Se você tem se enquadrado em uma vida que você tem observado que em alguns aspectos você tem sido fã, não se desespere. Deus, ele sempre está de braços abertos para nós, e ele sempre tem um novo recomeço. Ele sempre tem uma nova chance, porque ele nos ama. É como eu te falei, não há nada que nós possamos fazer que venha comprar nada do Senhor, porque é graça, é favor imerecido. Então, se você tem se enquadrado como fã, não se preocupe, mas eu quero te encorajar, você decidir hoje a viver uma vida como discípulo de Jesus. Uma vida de renúncia, uma vida de entrega, onde você toma a sua cruz, onde você segue Ele, onde você ama a Jesus acima de todas as coisas e acima de tudo. E eu quero também fazer uma pergunta. Se existe alguém aqui, ou pessoas, que ainda se sentem como fãs, ainda não aceitaram a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Porque eu quero dizer para você, não tem como você se tornar discípulo, se você primeiro não aceitar a Jesus. Porque o primeiro passo da caminhada cristã, o primeiro passo para você receber salvação, a Bíblia fala, está lá em João, você pode ler isso no capítulo 1. Diz que todos nós somos nascemos criaturas. E só a partir do momento, no versículo 12, que quando nós aceitamos a Cristo, é que é nos dado o poder de nos tornarmos filhos de Deus. Então, não tem nem como você ser discípulo de Jesus se você não der o primeiro passo, que é aceitá-lo, que é começar a praticar esse versículo, a amar a Ele acima de todas as coisas, a tomar a sua cruz, porque às vezes o passo de aceitar a Jesus, ele pode ser vergonhoso. Eu falo a você que quando Deus ele me chamou, eu tive vergonha de ir lá na frente.
ou de até só levantar a mão, que às vezes precisa nem ir na frente, a pessoa levanta a mão e alguém pode orar por você. Mas eu tive vergonha. E eu lembro como hoje, que quando foi durante a semana eu fiquei muito incomodado com aquilo. E eu cheguei na minha mãe e falei, mãe, que eu fui na igreja e era Nova Aliança, lá em Abaré. Eu sempre falo, eu já fui de 3 igrejas, Nova Aliança Abaré, Nova Aliança do Centro e Nova Aliança agora Mochotó. E eu lembro, e sempre teve um propósito na minha família ter saído daqui de Paulo Afonso, ter morado vários anos em Abaré, e hoje eu tenho certeza porque o Senhor tinha propósito para que eu aceitasse, de fato, e conhecesse Jesus lá, né? Porque eu era muito pequeno, minha família foi a família que ajudou a fundar a igreja lá no centro, e eu desde pequenininho ia para a igreja, desde pequenininho, mas filho de peixe, peixinho não era, eu não tinha nada de crente, eu não tinha nada de servo de Deus, e eu conhecia tudo da palavra desde pequenininho, e hoje eu entendo, assim, porque eu fui para Abaré, é uma cidade boa, maravilhosa, mas claro, quem mora em uma cidade como Paulo Afonso, que não é tão desenvolvida, mas é um paraíso, perto de quando vem Abaré, desculpa, viu, Anali? Agora o bode realmente vem de lá, e carneiro. E eu sei hoje o propósito que o Senhor tinha para me alcançar lá. E tudo que eu vivi lá. E também encontrar minha esposa, né? Casei e trouxe ela de lá. E aí, hoje eu entendo. E trazendo para você aqui nessa noite, para a gente já finalizar. De fato, se você ainda não aceitou a Cristo, se você ainda não disse sim para Ele, não tem nem como você começar a ser discípulo se você não começar por isso. Por isso eu gosto de fazer essa pergunta. Você que ainda não aceitou a Jesus, você ainda que não disse sim, eu quero que você levante a sua mão, que nós estaremos orando por você. E eu quero falar como foi minha conversão. Eu tive muita vergonha lá em Abaré, de levantar a mão. E aí eu passei a semana sabendo que o Senhor estava me chamando. E foi incrível, pastor, que eu conversei com minha mãe. Eu disse, mãe, o Senhor me chamou e eu vou viver uma nova vida agora. Eu entendi o que Ele quer para mim. E eu não aceitei lá, mas eu vou domingo agora de novo na igreja. E eu vou levantar a mão. Entendeu? E ela pegou e foi para a igreja comigo junto com minha irmã. Para me acompanhar e assistir, ver isso, né? E é interessante que quando o pastor, o missionário Ricardo estava ministrando, elas começaram a chorar e elas se converteram junto comigo. E minha mãe, até hoje, firme no evangelho, minha irmã, casou com um ministro de louvor também, e estão firmes, e desde aquela época, nunca nos desviamos nem para a direita nem para a esquerda, embora todos os desafios, nós sempre tivemos os nossos olhos fixados, porque não há nada melhor do que seguir a Jesus, não há nada melhor que ser discípulo dele. E eu quero te fazer essa pergunta, há alguém aqui que quer aceitar a Jesus, quer dizer sim? Você levanta a sua mão? Eu não vou insistir. Você levanta a sua mão que nós estaremos orando por você e fazendo essa confissão. Há alguém? Não há? Então eu estarei finalizando. Se você quiser depois procurar o pastor, procurar a liderança, você pode procurar que podemos fazer essa confissão com você após o culto, certo? Mas eu quero finalizar encorajando a você. Não há vida melhor do que aquela vida que está no centro da vontade de Deus. E eu faço essa pergunta, você é fã ou discípulo de Jesus? Que você decida sempre ser discípulo de Jesus, que nós vamos decidir, e que o reino dele se estabeleça aqui na terra, através de nós, que nós vamos participar de tudo, e eu declaro sobre sua vida, que tudo aquilo que Deus colocou no seu coração, todos os dons espirituais, todos os talentos que Ele plantou em seu coração e que você já sabe aquilo que Ele te chamou, você já sabe aquilo que Ele te chamou para fazer, eu declaro que irá frutificar, eu declaro que irá florescer, eu declaro que pessoas serão alcançadas, pessoas serão abençoadas através da sua vida, você irá viver o verdadeiro evangelho, será como Pedro, você chegará em pessoas e irá falar que não há prata, não há ouro, mas aquilo que você carrega, que é a presença do Espírito Santo, que é a presença de Jesus, que aquele que experimenta jamais torna a ter sede, é essa presença, é esse poder que você vai liberar sobre a vida das pessoas. Eu declaro que a sua vida não terá nada de comum, mas você irá viver o extraordinário do Senhor, você irá viver poder do Senhor, você irá testemunhar e você irá participar de tudo que Ele quer realizar aqui na terra.
Eu declaro você frutificando. Eu declaro você desenvolvendo. Eu declaro você crescendo naquele que é o cabeça, que é Cristo. Eu declaro sobre a sua vida a unção do Senhor que quebra todo o jugo. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe com a prática dessa palavra.